Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Quem mora na beira do rio sabe que às vezes vemos coisas estranhas e muitas vezes inexplicáveis. E esse relato é sobre um desses mistérios. O que vou compartilhar com vocês é algo bem difícil de acreditar. E sei que muitos podem dizer que tudo isso é pura fantasia. Mas esse ocorrido marcou minha família de uma maneira bastante dolorosa e fez meu pai levar uma culpa enorme para o túmulo. Meu pai se chamava José. Foi pescador por boa parte da sua vida. E vocês sabem, pescador tem fama de ser bastante mentiroso. E o que meu pai mais fazia era inventar histórias. Quando éramos crianças, ficávamos hipnotizados com suas histórias, especialmente o Dilson, o meu irmão caçula. Dilson era o filho mais apegado do meu pai e sempre queria seguir seus passos. Onde o nosso pai ia, o Dilson estava lá com ele. Na pequena comunidade em que a gente morava, mais acima do rio, tinha uma serra. E um pouco acima dessa serra era o local secreto em que meu pai pescava. Meu pai sempre saía de noite no seu pequeno barco, e o velho era corajoso. Ele ia sozinho. E sempre que chegava nesse local, colocava a rede de malhadeira e o matapi, que é uma armadilha para pegar camarões. Ele atava sua rede em seu pequeno barco e esperava até de madrugada. Depois que enchia o barco de peixe e camarão, ele voltava para casa. Pois bem, certa vez, como de costume, meu pai saiu para pescar, mas ele contava que por algum motivo desconhecido, aquela noite estava diferente. Ele sentia algo estranho no ar, mas isso não o impediu de continuar seu trabalho. Ele chegou no local de pesca e, como de costume, jogou a rede de malhadeira e colocou os matapis, e logo em seguida atou sua rede. Por volta das 2 da manhã, do nada, uma neblina densa tomou conta daquele trecho do rio, e quando meu pai tentou se mover, ele não conseguia. Ele escutava um barulho estranho em volta do barco, como se fosse um borbulhar, e pensou que poderia ser Boto, mas ele continuava sem conseguir se mexer. Aos poucos, meu pai sentiu que de fato tinha algo ao redor de seu barco, e quando olhou para a frente do barco, viu uma enorme criatura, toda desfigurada, colocando uma parte de seu corpo sobre o pequeno barco. Meu pai contava que sentia um grande medo, mas que ficou ali parado e só conseguia mexer os olhos. Aquela criatura se assemelhava a uma sereia desfigurada. Ela era coberta de escamas, e seu corpo era coberto de pequenos crustáceos. E seu cabelo era feito de algas, e tinha dentes afiados, como dentes de piranha. O cheiro que aquilo exalava era muito forte, bastante pitiu, como dizemos por aqui, e não dava de saber o seu real tamanho, já que só uma parte do corpo dela estava em cima do barco. Era como se aquela sereia tivesse entrado na mente de meu pai, pois ele a ouvia em seus pensamentos. Meu pai ouvia a voz dela dentro de sua cabeça, e ela dizia que ele não precisava sentir medo, pois ela não lhe faria nenhum mal. Ela explicou para meu pai que era um ser encantado e que há tempos o observava, e tinha certeza que ele era corajoso o suficiente para poder ajudá-la.
A encante pedia para o meu pai voltar dentro de 7 dias, naquele mesmo local, e somente ele a ajudaria a se libertar daquela horrível maldição. E nisso, o barco que meu pai estava começou a encher de água, devido ao peso daquela criatura. Logo mais, aquele encante se despediu do meu pai e sumiu dentro da água escura. Após um tempo daquele encante ter sumido, a neblina se dissipou e meu pai finalmente conseguiu se mover. Na mesma hora, ele tirou toda a água do barco com um balde, recolheu seu material de pesca e voltou para casa. No dia seguinte, meu pai contou pra gente o que tinha acontecido com ele. A minha mãe ainda perguntou se ele teria coragem de voltar naquele mesmo lugar. Meu pai disse que não voltaria e contou pra gente que, apesar daquele encante dizer que não lhe faria mal, ele não acreditava em suas palavras. E o medo tomou conta de seu corpo e seu instinto gritava que aquela criatura estava mentindo. Meu pai não voltou mais para esse local em que pescava. Ele tinha medo da criatura guardar mágoa dele e lhe fazer algum mal. O tempo passou e meu pai contou essa história por anos em nossa família. E quando estávamos de barco, claro, no período do dia, meu pai nos mostrou o local exato em que tudo aconteceu. Mas eu e meus irmãos pensamos que isso era história de pescador, e mesmo amando ouvir o meu pai, todos pensamos que aquilo era uma história inventada. Mas de nós, o Dilson achava que essa história era verdadeira. Meu irmão estava com 19 anos e já saía para pescar sozinho. Eu lembro como se fosse hoje. Meu amado irmão disse para mim que ia para aquele local e talvez indo lá ele visse a encantada e conseguisse ajudar ela. Eu ignorei aquilo e só ri. Eu disse que não éramos mais crianças para acreditar nas histórias do nosso pai. O Dilson se despediu de todos e saiu para pescar. Mal eu sabia que aquela era a última vez que veria o meu irmão. Depois que o Dilson saiu, minha mãe começou a passar mal, dizendo que sentia um aperto no peito. Ela dizia que estava com um mau pressentimento, que coração de mãe não se enganava e que algo de ruim ia acontecer. Ouvindo tudo aquilo, eu só pensei no Dilson e resolvi contar aos meus pais o que ele havia dito mais cedo. Meu pai mal terminou de ouvir e já saiu correndo. Ele disse que tinha que salvar o Dilson, pegou seu barco e sumiu rio acima. Ficamos por horas esperando notícias. Já de manhã, meu pai chegou em nossa casa e minha mãe, desesperada, perguntou pelo Dilson. E meu pai só ficou parado, sem dizer uma palavra sequer. Meu pai respirou fundo e disse que havíamos perdido o Dilson para sempre. Sem entender, perguntamos o que havia acontecido. E meu pai disse que em uma intensa neblina apareceu, e ele se lembrou do medo que tinha sentido anos atrás. E ao se aproximar daquele maldito local em que pescava, viu aquela mesma criatura de longe, mas que mesmo gritando, sua voz não saía. Ele viu a sereia e meu irmão se aproximando dela. Mas que em questão de segundos, ele não viu mais o meu irmão, e no lugar dele surgiu uma moça, que usava um vestido branco e estava molhada. Pouco tempo depois, ela olhou na direção do meu pai, e ele viu que no rosto daquela moça havia um sorriso diabólico. Por aqui na região amazônica, os antigos contavam inúmeros relatos de encantes, e principalmente de pessoas que trocavam de lugar com esses seres e ficavam amaldiçoados em seus lugares. E foi exatamente isso que aconteceu com meu irmão. Meu pai não teve reação e ficou imóvel em seu barco. E em meio àquela neblina, a mulher no barco do meu irmão também sumiu.
Meu pai se culpou por ter nos contado aquela história e dizia que o que quer que tivesse acontecido com meu irmão era tudo sua culpa. Desde aquele dia, todas as noites meu pai saía de barco e ia para o mesmo local do desaparecimento do meu irmão. Ele tinha a esperança que meu irmão aparecesse, e mesmo que tivesse se tornado um encante, meu pai pensava que poderia trocar de lugar com ele. Meu pai morreu desse mundo sem nunca mais ver o meu irmão, e nós perdemos o nosso caçula. Todos tentamos seguir em frente, e mesmo que muitos não acreditem na gente, sabemos que meu irmão foi enganado. E eu penso que até hoje meu irmão está preso no fundo daquele rio, cumprindo sua triste sina. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!